Com muito prazer a gente vai bater um papo com o Pintado. Primeiro, Pintado, eu não preciso falar para você a minha alegria de ver você de novo com essa camisa. Afinal de contas, o seu primeiro trabalho como treinador foi aqui. Bem-vindo de volta à sua cidade, Pintado. Um abraço, boa noite. Edmar, quantas vezes nós tivemos a possibilidade de sonhar, né, que isso iria acontecer? Várias vezes a gente conversou e eu sempre muito agradecido pelo apoio, teu apoio e dos outros amigos aqui em Limeira. Poder estar de volta para mim é uma alegria muito grande, uma motivação mais do que nada, porque foi aqui que tudo começou. Então vamos lá, né? Vamos de novo à luta aí, esperando ser feliz de novo. O que você encontra de diferente nesta terceira passagem? Eu confesso que eu esperava mais. Eu esperava que a Inter tivesse um algo mais na estrutura física, algo mais de elenco, né? Alguns ativos importantes para que o clube tivesse condições de fazer alguns negócios, mas a gente está vendo que tem pouca coisa construída na Inter. Isso me preocupou bastante, isso me deixou assim, posso dizer triste, porque muito tempo, né? Eu passei aqui fazem 18 anos mais ou menos, é muito tempo para que as coisas ainda, a Inter não tivesse chegado ao nível que tem que chegar, ao nível que ela merece, ao nível que todos nós do futebol brasileiro sabemos que ela pode alcançar. Fico feliz sim por um centro de treinamento iniciado, né, que isso faz muita diferença, por uma equipe profissional que disputa um campeonato da Série A1 do Campeonato Paulista, que tem objetivos, né, como sempre teve, objetivos de disputar as competições mais importantes do país. A Inter tem muito o que fazer, tem muito o que trabalhar e a gente veio aqui para tentar ajudar. Pintado, como é que começou o namoro para você voltar na Inter? É que não demora muito, né? Eu receber um convite da Inter e aceitar não demorou muito. Foi algo assim muito simples, não houve assim nada tão complicado. Claro que é um assunto profissional, alguns detalhes que a gente precisava conversar, definir, porque, como eu já disse, isso é profissional, né? Não é de amigos, não é de pessoas que se respeitam, que se gostam, isso é algo profissional e conversando muito com o Danilo, a gente entendeu que montar uma comissão técnica desse peso seria muito importante, porque ninguém sozinho faz nada, né? Então acho que isso foi um ponto muito importante quando as pessoas envolvidas a gente conhece, confia, são pessoas sérias. Dentro de um clube com a história da Internacional, para mim não foi muito difícil não, e já no final do mês de setembro ali a gente já estava conversando, iniciando uma ideia e, né, construindo um planejamento que a gente não deve mudar. A Inter deve iniciar como está fazendo, iniciando, né, um planejamento que é muito difícil, a gente sabe que vai ter que ser ainda ajustado muitas vezes, mas um primeiro planejamento para que a Inter cresça como tem que ser. Nesses 18 anos da sua passagem aqui, Pintado, eu coloquei todos os times que você comandou, quase deu meia página na Gazeta de Limeira, principalmente no Campeonato Paulista, né? Você comandou quase 90% dos times. Como o Pintado volta para a Inter? Muito mais experiente, mais casca grossa, como volta o Pintado? Maduro, né, Edmar? Sem dúvida que amadureci muito. As dificuldades que eu encontrei serviram para que eu aprendesse muita coisa e ainda tenho que aprender, tenho muito que aprender ainda, continuar estudando, me preparando, mas hoje eu sou um profissional muito mais qualificado, né? Eu fui estudar, eu não fiquei de braços cruzados, né? Eu sempre tento me aprimorar, aprender, ver o que tem de novo, que a todo momento está acontecendo. Rodei no mundo aí também algumas situações para que essa experiência fosse ainda maior e mais ampla. Sem dúvida que eu volto muito mais maduro, muito mais casca grossa, com condições de fazer algo mais importante ainda pela Inter. A gente pedia muito um técnico que conhecesse o Campeonato Paulista e os últimos anos seu tem sido muito positivo. Você até estreou contra a Inter em 2021, a Ferroviária ganhou por 1-0, aquele gol de pênalti do Bruno Mezengo, o Roger mandou o pênalti no brinco de ouro, foi cair lá no Moisés Lucarelli, e ali a gente sentia que o Pintado queria voltar para a Inter. Eu até da cabine falei, Pintado, volta, Pintado.
É algo, é sempre emocionante, né? Para eu poder falar da Inter, enfrentar ainda muito mais, é muito mais emocionante. Claro que quando você está falando, quando você está fazendo um trabalho profissional, você não pode pôr o coração na frente, mas as recordações naqueles momentos foram muito, muito especiais, foram momentos que marcaram, me ensinaram muito, serve ainda de exemplo para a minha vida profissional. Tudo que foi feito e conquistado naquele momento fez com que eu estivesse aqui de novo. A Inter vai para o seu 4º Campeonato Paulista da Elite, Pintado, e o seu nome foi muito aplaudido pelo torcedor. Isso é um ponto positivo para quem está retornando ao clube, quer dizer, a sua passagem aqui foi positiva, campeão da 2 em 2004, 2006, bateu na trave, quase uma classificação veio. Então o torcedor aprovou muito a sua volta, isso te ajuda muito? Ajuda e ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade, né? Eu sei o que essa expectativa que gera, né, com a chegada dessa comissão técnica, não só a minha, não só eu, né, mas essa comissão técnica toda tem um peso e que gera uma expectativa muito grande. A gente tem que trabalhar muito para fazer valer tudo isso, porque o torcedor da Inter ajuda, ele apoia, mas ele cobra bastante, nós não temos dúvida. E eu tenho certeza que isso vai ser uma união muito positiva. Torcedor com uma equipe forte, competitiva, com uma diretoria séria, com pessoas sérias, né, trabalhando pela Inter. Eu tenho certeza que é uma união muito positiva. Gostaria que você falasse do seu relacionamento com o Moraci Santana, né? Porque tava na cara. Quando o Moraci Santana foi contratado no rádio, eu falei, é o Pintado. O Moraci é um amigo, né? Além de várias emoções que a gente conseguiu, né, conquistar junto, títulos que estão marcados aí no futebol brasileiro, que eu não preciso ficar falando. Mas a gente vem hoje aqui como profissionais, né? A gente não se uniu novamente para ser uma dupla de amigos, é uma dupla de profissionais com experiência, muito mais maduros, muito mais cascudos, né, como a gente fala. E quando a gente foi quase no mesmo momento que a gente começou essa ideia, essa conversa, quando a gente fala o nome do Moraci, para mim é sinônimo de profissionalismo, de seriedade e de conquista, né? Então, por isso eu tô aqui de volta. Pintado, a gente achou muito injusta a sua demissão no Cuiabá, que foi seu último trabalho. Você é campeão estadual, você vai para a Copa do Brasil, coloca o Cuiabá na 3ª fase, é eliminado nos pênaltis pelo Atlético Goianiense e recebe o cartão vermelho da diretoria. Você também achou injusta essa saída? Eu já esperava, Gilmar, eu já sabia. Primeiro que eu fui sozinho, né? Eu não consegui levar nenhum membro da minha comissão técnica. E isso dificulta muito o trabalho do treinador, porque as pessoas que trabalham comigo sabem o meu temperamento, sabem os tipos de trabalhos que a gente vai fazer durante o dia, né? Em algum momento que eu tenha que chegar um pouco mais forte no atleta, essa comissão técnica sabe como administrar isso, isso faz parte do trabalho. Então, quando eu assumi essa responsabilidade de ir sozinho para lá, eu já imaginava que seria muito difícil num clube que é administrado por uma pessoa que tem a sua maneira de administrar, e eu só tenho que respeitar, porque quem paga manda. Eu entendo muito bem isso, não é para mim nenhuma surpresa. Mas eu acho que poderia ter seguido um pouco mais, né? Tanto no Brasileiro, eu tinha feito 5 jogos, eram 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Então, eu acho que eram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ou seja, 46 mais ou menos de aproveitamento, numa equipe que estava jogando 3 torneios ainda, né? Viajando a Sul-Americana, que é uma competição muito difícil. A gente jogando a Copa do Brasil também com um elenco muito reduzido, com muitas dificuldades, né, de lesões dentro da equipe. Eu achei que foi uma avaliação feita por emoção, né, de quando você perde uma classificação em casa nos pênaltis para uma equipe que chegou e chega mais forte, uma equipe muito mais estruturada que o Cuiabá, que era o Atlético Goianiense. Talvez essa avaliação foi muito mais da emoção, mas repito, eu só tenho que entender, respeitar. Agradeço o Cuiabá pela oportunidade e também por ter me pago tudo direitinho. Que bom. Pintado, falando em aproveitamento, o seu aqui na Inter, nas 2 passagens, 56%. São números bons, 44 jogos,
21 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. Você é o 13º treinador que mais comandou a Inter. E se terminar a primeira fase do Paulistão, pula para sexto. Como é que vai ser? O primeiro trabalho que você teve foi na Inter e você virá, ao fim da primeira fase, o 6º treinador com mais jogos na Inter. É meu objetivo, não tenha dúvida aqui. Marcar minha história na Inter, né? Continuar escrevendo mais algumas linhas aí na minha história aqui na Inter de Limeira, para mim é algo muito legal. Relembrar aquela equipe de 86, dos ídolos lá que estão para sempre na história. Eu também poder entrar aí um pouquinho, né, nesse bolo é uma alegria e eu vou lutar muito para isso. E você foi campeão na 2 com uma vaga só de acesso, né? Cara, que conquista! Foi a mais difícil da Inter, eu acredito. E as dificuldades que nós enfrentamos, né, Edmar? As mudanças na gestão do clube, né? Você unir atletas, você unir a cidade, você conseguir condições de fazer uma viagem, de alimentação. Pagar o busão em Birigui. Poxa, vir conversar com o prefeito e falar: pô, prefeito, o Pintado tá comendo ovo, pô, não é possível que você não ajude. Então foi verdade, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Repito, para mim serve como exemplo aí dos trabalhos que eu faço. Como vai ser a Inter atual do Pintado? O que você pretende colocar em campo? Uma equipe aguerrida, uma equipe que seja veloz, uma equipe que deixou? Qual vai ser o DNA do time do Pintado no Paulistão? Acho que não pode ser diferente do que o futebol exige, né, Edmar? Eu sou um profissional, como eu já disse, que estudo, que avalio muito, estou atualizado, sei que o futebol hoje exige, né, intensidade, velocidade, força, comprometimento, exige organização. São vários detalhes, né, que a gente está construindo. Isso é muito importante que o nosso torcedor saiba. A gente está construindo, a Inter vai ser muito melhor depois que a gente não estiver mais aqui. Então a gente vai deixar uma base muito bacana e espero que isso valha muito lá na frente. Mas vai ser uma equipe competitiva. Nós temos um primeiro objetivo, que é a permanência, nós não podemos esquecer disso. Acho que fora o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Red Bull, todas as equipes têm o mesmo objetivo, esse primeiro objetivo, e o nosso não é diferente. Nós vamos tentar, estamos muito próximos de conseguir uma equipe competitiva, uma equipe que tem qualidade, que o torcedor vai compreender o porquê de cada contratação. E é pro torcedor que a gente faz isso, né? Não é por mim, porque eu gosto, porque eu acho, nada. É pro torcedor da Inter que a gente está trabalhando muito. O mercado está difícil, Pintado? Muito difícil, principalmente para um clube que não tem calendário. Isso. A Internacional tem apenas o Campeonato Paulista como atrativo, depois uma Série D que ela não tem tanto atrativo assim para jogadores de um alto nível. A gente tem que fazer assim um malabarismo e eu acho que a competência, né, das pessoas que trabalham hoje junto com o clube, né, não só a comissão técnica, mas a empresa também, a RF, aí, que tem apoiado muito a gente, tem dado certo, muita coisa já aconteceu. A gente tem praticamente 10 atletas aí já com pré-contrato assinado. A gente tem avaliado isso aqui, a gente tem sentado aqui 10 horas por dia avaliando, né, o mercado, avaliando os atletas que a gente quer trazer para a Internacional, porque nós não podemos errar. E isso é uma grande responsabilidade. Muitos virão por conta do Pintado? Não sei se muitos, mas dos que nós conversamos até agora, eu fico muito feliz pela credibilidade. Legal. Primeiro porque eu não engano ninguém, né? Eu não quero contar a história para o jogador. Nós não temos muito dinheiro para oferecer, a gente tem sim um projeto legal, a gente tem uma vitrine de uma camisa histórica, e isso tem que valer, isso tem que pesar. Qualquer profissional que vier para cá, eu já disse e vou repetir, ninguém é maior do que a Internacional de Limeira. Qualquer profissional que vier trabalhar na Inter, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai estar acima da Internacional de Limeira, dessa história que a gente conhece. Então a gente está conseguindo ter acesso a jogadores que provavelmente seriam muito difíceis a gente conseguir. Para fechar, Pintado, são jogadores mais experientes ou se aposta na juventude ou vai mesclar? Então, Edmar, de acordo com os entendidos do futebol, né, essa média de idade de uma equipe vencedora, de uma equipe que busca títulos, ela é de 27, 27,5, 28 anos mais ou menos, né? Hoje esse número subiu um pouco porque o atleta consegue
O profissional consegue ir mais longe, né? Aquele que se cuida, aquele que faz tudo direitinho, ele consegue ter uma longevidade maior, mas vai ser uma equipe com uma média de idade de 28 anos, com alguns experientes que estão em atividade, que estão em boas condições físicas e que dentro de campo vão corresponder. Para o torcedor da Inter, o que ele pode esperar do Pintado de volta aí da equipe do Pintado? Não, como sempre. Internacional. Como sempre foi, uma Internacional que luta, que briga, não vai desistir em momento nenhum, vai buscar o resultado em casa, né? O fator casa para nós tem que valer muito e por isso a gente conta muito com o nosso torcedor. Eu sei bem o quanto esse torcedor foi importante na minha primeira passagem naquele título. O torcedor realmente nos empurrou, nos levou e é isso que eu espero de novo. E juntos nós vamos fazer um grande campeonato paulista. Mais uma vez, obrigado, Pintado, e saiba que eu estou muito feliz com sua volta. Conte com a gente, terá todo o apoio possível e boa sorte, meu grande capitão. Muito obrigado, Edmar. Abraço a vocês.